Olá, bem-vindos ao canal do Grupo Socorrista Maria de Nazaré, onde semanalmente estudamos as mensagens de Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier. Mas antes, vamos nos ligando à espiritualidade maior, buscando nosso Mestre Jesus, pedindo a Ele que nos abençoe nesse instante, para que possamos bem compreender os seus ensinamentos através destas mensagens. Então, esta mensagem, ela está contida no livro Vinha de Luz, é a de número 137, com o título de Vida Conjugal. E neste texto, Emmanuel busca um ensinamento de Jesus, de Paulo, quer dizer, dirigido aos Efésios, que é o seguinte: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Paulo, Efésios, capítulo 5, versículo 33. E Paulo nos mostra aqui a importância do respeito mútuo. Ele se utiliza do ensinamento de Jesus, que nos diz: ame ao próximo como a ti mesmo. E quando Paulo transfere este ensinamento para o casamento, ele nos chama a atenção para o cuidado que devemos ter na vida conjugal. Amar ao próximo como a si mesmo significa aceitar o próximo como ele é, sem querer que ele viva de acordo com o nosso modo de pensar ou de ser. Então, na convivência íntima da vida conjugal, o que mais temos que trabalhar em nós é a tolerância e a paciência, para aceitar o outro como ele é. E vamos pensar o seguinte: se nós nos casamos por amor, que é o que verdadeiramente conta, por que permitir que esse amor se perca dentro de nós? Como Emmanuel mesmo nos chama a atenção neste trecho da mensagem. Emmanuel nos diz que as tragédias da vida conjugal costumam povoar a senda comum. E explicando o desequilíbrio, invoca-se a incompatibilidade dos temperamentos, os desencantos da vida íntima ou as excessivas aflições domésticas. E acrescenta ainda que semelhante situação será sempre estranhável nos lares formados sobre as escolas da fé, nos círculos do cristianismo. Então, nós fomos buscar no Livro dos Espíritos, e na pergunta 695, temos o seguinte. A pergunta é esta: o casamento, quer dizer, a união permanente dos seres, é contrária à lei natural? E o Espírito responde: é um progresso na marcha da humanidade. E na outra pergunta, a 696, é a seguinte: qual seria o efeito da abolição do casamento na sociedade humana? E o Espírito responde novamente: o retorno à vida animal. E ainda, no mesmo Livro dos Espíritos, temos a seguinte explicação: a união livre e fortuita dos sexos é um estado natural. O casamento é um dos primeiros atos de progresso das sociedades humanas, porque ele estabelece a solidariedade fraternal e se encontra entre todos os povos.
ainda que em condições diversas. A abolição do casamento seria o retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. E no capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o título de Não Separeis o que Deus juntou, conta o seguinte: os fariseus vieram até Jesus para tentá-lo, dizendo-lhe: é permitido a um homem devolver sua mulher por qualquer causa que seja? E ele lhe respondeu, Jesus respondeu: não lestes aquele que criou o homem desde o princípio? Os criou macho e fêmea, e que foi dito: por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão mais os dois uma só carne? Assim, eles não serão mais dois, mas uma só carne. E Jesus acrescenta: que o homem, pois, não separe o que Deus juntou. Então, na união dos sexos, ao lado da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há uma outra lei divina imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, e que é a lei de amor. Deus quis que os seres estivessem unidos não somente pelos laços da carne, mas pelos laços da alma, a fim de que a afeição mútua do casal se transportasse para seus filhos e que eles fossem dois em lugar de um, a amá-los, a cuidá-los e fazê-los progredir. Então, quando Deus disse: vós sereis, senão uma mesma carne, e quando Jesus disse: vós não separareis o que Deus uniu, isso se deve entender da união segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei variável dos homens, que é supérflua, mas necessária. Então, nada há de imutável, senão o que vem de Deus. Isso todos nós sabemos. E tudo que é obra dos homens está sujeito a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. Então, as leis de Deus, elas não se modificam, nem com as pessoas, nem com o tempo, com nada. Mas as leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. Quanto mais o homem progride espiritualmente, mais se aproxima das leis imutáveis de Deus. E a lei civil tem por objetivo regular as relações sociais e os interesses das famílias segundo as exigências da civilização. Eis porque ela é útil, necessária, mas variável, se modifica. Deve ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como um selvagem. Mas nem a lei civil, nem os compromissos que ela faz contrair podem suprir a lei de amor, se esta lei não preside a união. Então, o amor tem que estar acima de tudo. Nós não podemos viver uma vida ao mero prazer de viver. Nós temos um compromisso muito grande com o amor,
com o sentimento que passamos para as pessoas, principalmente para aquelas com as quais estamos mais juntos. O divórcio é uma lei humana que tem, por fim, separar legalmente o que já está separado de fato. Então, quando se vai para o divórcio, o casamento já está falido. Já deixamos as coisas acontecerem até chegar ao ponto de não se ter mais o que fazer. E esse divórcio, ele não é contrário à lei de Deus, porque ele não reforma senão o que os homens fizeram. Jesus mesmo respondeu aos fariseus que foram tentá-lo: é por causa da dureza de vosso coração que Moisés vos permitiu devolver vossas mulheres. O que significa que desde o tempo de Moisés, a afeição mútua, não sendo o objetivo único do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Mas eu vou dizer uma coisa agora. Quando um dos dois, do casal, faz tudo o que pode para manter a união e o outro não se sensibiliza, tornando a união insuportável, aquele que se esforçou não fica mais compromissado espiritualmente. Porque às vezes a gente ouve dizer, mas vai separar, vai divorciar, depois tem que voltar com a mesma pessoa. Aí isso depende daquele que nada fez para contrariar, para ter que voltar novamente, viver da mesma maneira, tendo perdido uma encarnação à toa. Então, a vida conjugal, ela é muito importante para todos. Porque é o melhor caminho para a nossa reforma interior. Como nós vamos fazer uma reforma interior longe da nossa família? Situado numa ilha deserta, em que você não tem ninguém com quem você conviva para poder testar as suas emoções, o seu modo de ser. Então, constituir uma família é algo precioso para a nossa evolução, porque ela nos ensina a abdicar em benefício do outro. Então, seremos menos egoístas. Estaremos também trabalhando dentro de nós o egoísmo. Mas aquele que se isola para não errar, perde todas as possibilidades de evoluir. Assim também como o celibato voluntário, não o celibato necessário, mas o celibato voluntário, ele também não agrada a Deus, porque isso denota egoísmo. Aquele que foge de toda e qualquer situação é um egoísta, porque ele não quer se modificar, ele quer se manter na vida de sempre, ele não se preocupa com ninguém, ele não tem responsabilidades familiares, então ele continua sendo para sempre um egoísta. Então, cabe a nós, cristãos, transformar nossos lares num reduto de paz e harmonia. Não é isso que nós queremos? Não é isso que nós buscamos dentro do nosso lar? Paz, harmonia, alegria. Mas como que essas coisas vão nos favorecer se não lutarmos por isso? Nada vem de graça para nós. Tudo está em torno de uma luta constante, de um desejo
de atingir uma felicidade maior. Então, não vamos nos esquecer nunca que é no seio familiar que encontramos as possibilidades, as oportunidades de nos redimir, através dos nossos filhos, dos nossos pais idosos e até mesmo de quem escolhemos para seguir junto nesta jornada, que eu acho que é a nossa é o mais precioso que temos para realmente nos modificarmos. Aquele companheiro ou aquela companheira que vive conosco o dia a dia. Então, o amor e o perdão são leis imutáveis de Deus que devem estar presentes em nossos lares. Orai e vigiai, nos disse Jesus. Portanto, amar-se e respeitar-se deve ser o propósito para se ter um lar iluminado e cheio de alegria. Não nos esquecendo de que a oração deve estar sempre presente em nossos lares. O Evangelho diário alimenta a nossa alma. E o Evangelho no lar traz proteção e luz para os nossos lares e para a nossa família. Por favor, não se esqueçam disso, porque é algo precioso para os nossos dias. Então, que Jesus nos abençoe a todos e até uma próxima oportunidade. Agradeço por estarem assistindo este vídeo e peço a Jesus que nos acompanhe sempre. Muito obrigada.